Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e eu quero te falar para você sobre a importância de um esquema de estudo e eu vou mostrar como é que eu faço meu esquema de estudo e mais algumas pontuações. Então fica até o vídeo, até o final do vídeo que você vai curtir, tá certo? Vamos lá. Estava eu aqui agora preparando um estudo, tá certo? Preparando o conteúdo para um vídeo, eu fiz um making off, inclusive. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho a câmera. Aí. Eu estava preparando, eu fiz um making off, tá aqui no canal, sobre o estudo que eu vou fazer. E aí eu fiz um estudo rapidinho aqui, eu pensei assim, caraca, a maioria da galera não sabe estudar, estuda muito pouco, e estuda mal, devido à técnica. E por isso que a gente vê tanto vídeo sobre estudo bombar, que é ótimo, né? As pessoas estarem atrás de resolver essa deficiência, né? Então eu quero contribuir mostrando o esquema que eu fiz. Eu demorei mais ou menos meia hora, tá? E eu vou mostrar como é que foi o processo. O que eu tinha que fazer? Eu tenho que coletar uma série de textos, porque eu vou montar uma ideia na sequência, né? Uma ideia progressiva. Essa ideia é qual a importância da filosofia e da teoria da filosofia para a sua prática profissional. Na prática, né? Você como profissional lá no seu campo de trabalho, como é que a filosofia vai fazer parte disso, tá certo? E como é que você pode enxergar e entender como é que é importante a filosofia. Por quê? Porque muitas das pessoas e muitos profissionais negligenciam um bom estudo da filosofia quando estão na sua formação, que é muito triste e por isso que a grande maioria dos profissionais são profissionais medíocres, né? Aqueles que conseguem ainda atuar na carreira, né? Quer dizer, a gente tem muitos profissionais meia boca por causa disso, né? Infelizmente, que não compreenderam e não conseguem aplicar uma dinâmica mais real, mais qualificada na sua área. Então vamos lá. Aí você então tem que estudar com qualidade, né? E uma das coisas, um dos grandes problemas, um enorme, é que as pessoas não são incentivadas a uma leitura, né? A uma leitura eficiente. Elas costumam, as poucas que têm o costume de leitura e de costume de estudo também, são realmente um nicho, né? Um grupo pequeno. Era para ser a grande maioria das pessoas, infelizmente é um grupo pequeno. Primeira ideia que você tem que disseminar e colocar na sua cabeça, que estudar não é chato é ser burro, né? E essa frase aí tem rodado no Facebook, em várias redes sociais. E é verdade, né? Não é chato estudar. Nossa sociedade, infelizmente, colocou um pouco na nossa cultura, né? Não vou dizer que foi toda a parte da cultura e tudo, nem toda a sociedade, mas roda na sociedade essa percepção de que ler é chato e estudar é chato, sendo que na verdade é o contrário, né? Então, como mostrar que isso é proveitoso, né? Primeira coisa, você precisa internalizar isso. Segunda, então, que é depois que você internalizou, você precisa exercitar o fato de desenvolver o conhecimento, certo? Então, vamos ver como é que é importante um esquema de estudo, tá certo? Como é que eu fiz o meu esquema de estudo, tá? Tô aqui, ó, com todos esses livros, tá vendo? E olha aqui que bacana, todas essas marcações, tá vendo aqui, ó? Deixa eu colocar em escadinha, aí. Todos eles estão com uma marcação, com marca-página, tá? Todos esses livros aqui estão com marca-página. Eu li um texto de cada livro ou mais, tá? Quase agora, meia hora atrás. E o primeiro resultado foi esses marca-páginas. Eu posso tirar ele porque está escrito a página da onde eu tirei ou o capítulo da onde eu tirei esse texto, tá? Então, vamos entender o meu processo. 3 coisas que eu vou me preocupar e que você deve se preocupar também no seu estudo. Primeiro, o esquema de leitura que você tem. Como é a frequência de leitura, a sua velocidade de leitura, como é que funciona a sua leitura. Segunda coisa que você tem que prestar atenção e se preocupar é qual é o seu esquema de material, tá? Qual material você usa, o que você tem, como é que você manipula esse material, tá? O tempo que você tem com ele e a qualidade dele. O outro esquema e o terceiro ponto que eu posso dar é o esquema da anotação. No final de tudo, como é que vai ficar suas anotações? Como é que você costuma anotar? Como é que você costuma construir uma ficha, uma anotação decente, tá certo? Então vamos entender como é que eu fiz o meu aqui, tá? Por que eu tô querendo mostrar isso? Porque eu fiz isso muito rápido, galera. Em meia hora, tá? Presta atenção. Então presta atenção. Em meia hora eu li um texto de cada livro, tá? Alguns textos maiores, outros menores, olha só. E cada texto desse já me gerou um pequeno resumo, uma pequena pontuação. Para quê? Para quando eu voltar no texto, eu já tenho uma ideia do que o texto está falando e o que eu tenho que focar no texto, tá? Então vamos entender
um ponto de cada vez. Então vamos puxar aqui primeiro um livro do René Descartes, tá? Eu peguei esse livro do René Descartes, eu li um de cada vez, eu empilhei os livros, tá? E eu fui abrindo e fui vendo os capítulos que tinham a ver com o que eu queria construir. Então nem todos os capítulos me interessavam, mas uns capítulos me interessaram e alguns textos me interessaram porque tinha a ver com o que eu queria. Então a primeira coisa que eu li primeiro, eu li o sumário, né? E lá no sumário vai ter, ou no índice, os capítulos, né, do livro, e vai ter o nome do capítulo, e pelo nome do capítulo você já sabe mais ou menos se te interessa ou não, tá? Então não adianta que você querer ler livros todos, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu peguei, olhei lá e falei, tem 2, 3 textos que me interessam para o assunto que eu quero. Outra coisa interessante, se você ler a introdução dos livros, você já sabe mais ou menos do que o autor está querendo falar, né? Então você vai ver se aquele livro te interessa ou não para aquele assunto. Então isso é muito importante, que às vezes você perde tempo lendo um texto daquele livro de, sei lá, 6 páginas, e quando você vai ver não tem muita coisa para você. Então, se você ler a introdução, você já ganha essa ideia de uma vez, tá certo? Porque ali o autor já vai falar, no geral, o que ele está tratando no livro. Então, eu já conheço as ideias do René Descartes, abri aqui, certo? Coloquei uma folha em branco, tá certo? É assim que eu anoto, tá? Meu primeiro rascunho, olha quanta coisa eu consegui tirar dessa primeira leitura. E fiz uma leitura de 3 páginas aqui, certo? 3 páginas frente e verso, 6 folhas, né? Aliás, 6 páginas e 3 folhas. Li 6 páginas, tá? Li 6 páginas e vi que esses textos eram exatamente o que eu queria, e fui lendo e fui fazendo anotações, ó. Fiz as anotações sobre quais eram os textos e o que eu tenho, quando eu ler no texto, o que eu tenho que procurar, né? Então eu coloquei aqui que eu tenho que procurar, o que eu tenho que me dar atenção, porque você vai ler o texto pode te dar várias informações, mas tem alguma coisa específica que você quer achar naquele texto, tá? Então eu fiz esse tipo de anotação, certo? Olha a anotação que eu fiz aqui. Pensar em quão importante é o estudo de Descartes com a anatomia. Entender como são importantes 2 ideias, a filosofia progressiva e a filosofia como ponte de reflexão atual. Isso que eu li no texto, falei, o texto tem isso daqui que eu preciso, e anotei, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma primeira leitura do texto. Então, vamos falar agora sobre o esquema de leitura. O meu esquema de leitura é, primeiro, eu acho o texto, depois eu faço uma leitura dinâmica. Essa leitura dinâmica é uma leitura rápida, não é uma leitura lenta que você está querendo entender todos os nuances, todos os meandros, querendo entender todas as frases. Não, é uma leitura mais rápida. Nessa leitura eu não corto nada, eu não corto palavras, eu não deixo de ler nada, eu leio todo o texto. Só que eu leio rápido, tá? Por quê? Para o meu cérebro identificar já o assunto. Por mais que você não vai compreender tudo, porque vai ser uma leitura rápida, vai escapar várias coisas, mas a ideia principal não é essa, é você entender por cima do que o texto está falando. E nada melhor do que uma leitura rápida, vai te economizar tempo. Então você fez essa leitura rápida, fez algumas anotações e fechou o livro. O que vai acontecer? Esse assunto ele já vai ter passado pelo primeiro processo de você ter tido a primeira relação com ele. Então você já sabe mais ou menos do que ele está se tratando. Você fez uma leitura rápida, ele guardou aqui na sua memória rapidamente, e você coloca ele de lado e vai para os outros textos que você precisa ler. Ou que tem a ver com esse texto ou não, tá certo? Depois eu vou voltar nesse texto. Então, olha só, eu peguei todos esses livros e fiz a anotação de todos esses livros. Então, esse é o meu esquema de leitura. Eu já fiz uma leitura em todos esses livros, peguei um texto de cada um. Então, na minha cabeça já está armazenado uma série de informações sobre cada um desses textos. Então, a partir desse momento, eu já começo a me preocupar o que eu quero fazer com esses textos, né? Como é que vai ser o meu estudo em cima desses textos. Então aqui na minha mente eu já vou trabalhando um pouco do que eu li. O bacana é que a partir desse momento eu já tenho um grupo grande de informações sobre aquilo que eu vou estudar, tá entendendo? Então eu já sei, se você me perguntar agora, eu já sei um pouco sobre o do René Descartes, eu já sei um pouco o que o Nietzsche vai falar sobre o que eu estou pensando, sobre o texto que eu peguei de Santo Agostinho e a importância, sobre as partes que eu peguei do associacionismo, o estruturalismo e da psicologia. Também já peguei essa parte aqui, ó, que é do Arthur Schopenhauer, que vai falar sobre uma questão importante sobre o consciente, sobre o desejo, Condillac, tá certo? Não é ninguém que canta funk, é o Condillac. O Condillac é um pensador, tá certo? Século XVIII. Então eu já tenho todos os rascunhos aqui básicos. Esses rascunhos eles vão servir como gatilho mental para o assunto. Então, quando eu pegar esse assunto aqui de novo para fazer uma segunda leitura, porque eu vou ter que fazer uma segunda leitura com mais atenção,
eu vou pegar, abro a página, pego a minha anotação e antes de começar a ler o texto, eu leio a anotação novamente. Quando eu ler a anotação, ele já vai me trazer um pouco do que eu li no texto. Então, quando eu ler esse texto, eu já vou ler com uma atenção diferente, porque eu já conheço um pouco do seu conteúdo. Isso vai facilitar uma segunda interpretação e um segundo entendimento. Agora que eu vou ler mais devagar, o texto ele já não é uma surpresa para mim, está entendendo? Quando é uma surpresa, você vai lendo e você vai se preocupando com o que está vindo e o que está ficando para trás meio que vai ficando nebuloso. Agora não, como você já fez uma leitura rápida, o texto aqui já está legal para mim, eu já entendi mais ou menos o que ele quer dizer. Então quando eu fizer a segunda leitura mais devagar, olhando, fazendo pontuações, riscando, e é na segunda leitura que eu faço isso, quando eu vou fazendo isso, o texto ele já não é um texto estranho para mim. Vai acontecer duas coisas. Como ele não é um texto estranho, eu vou ler mais rápido, tá certo? Porque eu vou entender um pouco da dinâmica das palavras, dos versos e tudo mais. Segunda coisa é que eu já compreendo um pouco da ideia, então eu já vou ler o texto mais à vontade e vou entender melhor as ideias, entendeu? Porque eu vou fazer uma leitura com mais intimidade com o texto, tá? Meu cérebro vai compreender melhor porque ele está visitando aquele texto pela segunda vez, tá certo? E outra questão é que eu vou começar a fazer nessa segunda leitura as anotações. Como eu já pego essa intimidade com o texto, eu já começo a fazer os riscos, anotações e tudo que eu preciso. Aqui eu já começo a construir uma anotação que não é essa. É uma anotação mais completa do texto, tá certo? Que vai ser um pouco maior que essa daqui, tá? Então eu vou colocar frases principais, temas principais e informações principais para mim que tem nesse texto, tá? Então essa é a importância da dinâmica da leitura. E essa é a forma em que eu faço a minha leitura. Então veja que interessante. Fiz uma primeira leitura rápida de muito texto, eu já absorvi muito rápido muita coisa, e depois eu tenho a oportunidade de conhecer mais profundamente cada um desses textos. E vai ser fácil fazer isso porque eu já fiz a primeira leitura dinâmica, certo? Então depois cada texto desse vai gerar um resumo legal que eu vou construir. Outra coisa que eu quero falar é sobre o esquema de material. Esquema de material é importante, isso depende muito, mas você ter bons materiais, livros, PDFs, seja lá como for o material que você tem acesso nesse momento, que você tenha bons materiais, que você possa fazer essa leitura e possa armazenar essa leitura e ir nesse material de novo, né? Então não adianta você pegar um livro hoje, fazer uma leitura e devolver amanhã, depois se você precisar reler esse livro ou reler esse material e você não tiver. Então você tem que ver qual vai ser o tempo de acesso que você tem ao material e qual é a qualidade desse material, tá certo? Então, isso é importante. Por que a qualidade? Por exemplo, aqui, nesse livro de psicologia, eu tenho uma pessoa que leu a teoria do pensador e ela está falando sobre essa teoria. Esse livro aqui, ele é diferente. Ele tem os textos da teoria do pensador, os textos que ele escreveu traduzido. Então eu não estou lendo alguém que está falando de Santo Agostinho, eu estou lendo diretamente Santo Agostinho, tá? Então a sua percepção do conteúdo muda. Então quanto mais próximo, dependendo do que você vai fazer, quanto mais próximo você está da teoria, do autor, da ideia, mais interessante fica para você compreender aquilo e dar as suas pontuações, tá certo? Outras vezes não, outras vezes é meio complicado ler direto do autor, você tem que ler de alguém que interpreta de uma forma mais fácil. Então, pense bem sobre qual é o conteúdo e para isso não dá para falar com muito mais detalhes para você, que depende de muita coisa do que você tem em mãos, tá certo? Mas fica essa observação importante. Outra coisa, as anotações. É legal você gerar uma ficha no final, que é o quê? Por exemplo, li o Nietzsche aqui, o capítulo do Nietzsche que eu separei, li esse texto interessante, e esse texto, para que você entenda ele, que você estude ele, e estudar é você compreender, faz com que isso venha a gerar uma anotação. Pega uma folha, vai anotando, e ao anotar e pensar no conteúdo, você está estudando. Por isso que a gente fala, a gente não estuda na faculdade, a gente assiste aula, estudar em casa, tá? Estudar em casa é onde você tem tempo de refletir, ver o texto, pensar sobre o texto, fazer pontuações e construir um conhecimento, tá certo? Na escola você tem uma exposição do conteúdo, tá? Bom, então essas três coisas importantes que eu queria falar para vocês. E, gente, fica essa pontuação, presta atenção. A ideia aqui é vocês perceberem o quanto essa dinâmica que eu faço me rende muito. Olha o tanto de coisa que eu li, o tanto de textos que eu li hoje em um tempo muito rápido. Daqui a pouco, quando eu voltar nesse texto, nesses livros, eu vou trazer uma série de anotações.
Quando eu fizer essas anotações aqui, eu vou ter construído um roteiro para um vídeo. Provavelmente vai dar uns 2 vídeos de uns 30 minutos, porque a ideia é essa. O que eu vou fazer depois? Um making off mostrando para vocês esses textos que eu gerei de anotação, para vocês verem quanta informação tem ali. E depois vocês vão ver os vídeos e vão ver quanto conteúdo saiu desse estudo. E vai ser bem legal. E você pode fazer isso em casa, você não se preocupa. Você tem capacidade. Você precisa só pegar algumas técnicas que vão te ajudar a desenvolver melhor o estudo. Você precisa estudar muito, tá certo? Se você estudar pouco ou nada, você é um dito estudante medíocre, tá certo? Que vai gerar um profissional medíocre também. Então não faça isso. Estude, leia e vem comigo que a gente vai desenvolver muita coisa. Valeu, então espero que você tenha entendido a dinâmica, o esforço e as pontuações. Tente fazer isso que você vai gostar, certo? É isso aí então, valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.